Boa noite, pessoal. João aqui para o canal Acorda Barra do Mendes. Pegando aí o embalo da palestra que eu fiz sobre coronavírus, né? Acabei tendo essa ideia de criar aulas sobre assuntos aí do meu dia a dia que eu gosto de estudar. E um dos assuntos que eu tenho estudado bastante nos últimos tempos, né? Principalmente nessa época de pandemia, é em relação à astronomia, né? Esse fascínio que eu tenho em relação a observar os astros um, um fascínio de muitas pessoas, né? Pelo que eu tenho feito algumas enquetes aí no Instagram, tudo. Vejo que é uma curiosidade de muita gente. Eu tenho um telescópio, né? Também eu gosto de observar, principalmente lua cheia, e vou passar um pouquinho assim, preparei uma aula baseada em alguns conhecimentos que eu andei estudando, um pouco de história da astronomia, uma introdução à astronomia, né, para todo mundo entender o que é essa ciência, qual a importância dela aí para a evolução aí dos tempos, para a nossa evolução, e falar um pouco aí sobre os telescópios também, né, que é uma coisa que eu gosto bastante, que ajuda muito a observar os astros, ter uma ideia melhor. Eu vou passando aqui os slides para vocês e vou explicando um pouco aí do que eu estudei, do que eu pesquisei sobre astronomia e as principais contribuições aí de diversos pensadores, diversos astrônomos ao longo do tempo, tá bom? Vou só ajustar aqui a câmera para mostrar a televisão e volto já. É isso, pessoal, né? Como eu falei, aula de introdução à astronomia. Para me apresentar, né? Sou João Pimentel Pereira, sou bacharel em ciência da computação pela Faculdade Rui Barbosa no ano de 2012.1, né? Atualmente, desde 2017 eu não estou mais na área de TI, atuo desde 2019 na indústria farmacêutica. E também sou criador aí do projeto Acorda Barra do Mendes, né? Que é um projeto que tem o intuito de trazer mais conhecimento sobre diversos assuntos, política, tecnologia, atualidades, astronomia, que são assuntos que eu me interesso e gosto bastante de estudar por minha conta mesmo, entendeu? Por vontade mesmo. São assuntos que estão no meu interesse e acaba, quando você tem interesse em alguma coisa, sua motivação é a mais, né? É uma motivação diferente para realizar as suas ações. Então, vou começar aqui com algumas coisas, principalmente nessa parte voltada para a história da astronomia, né? Que é uma ciência aí das mais antigas, muitos dizem ainda que é até a mais antiga ciência aí do homem. Resumindo, para começar, a parte de conceito, né? A astronomia ela é uma ciência natural que estuda corpos celestes e fenômenos que se originam fora da atmosfera da Terra. Tem essa preocupação sempre com a evolução, a física, a química e o movimento de objetos celestes, bem como a formação e o desenvolvimento do universo, né? Em questão de observar corpos celestes, principalmente assim, o Sol é um desde os princípios dos primeiros povos lá que não tinham nenhuma tecnologia já observavam, né? Naquela época o olho era a única arma que você tinha para observar o Sol, observar a Lua, as estrelas. Isso desde a pré-história já tem diversos aí desenhos aí em paredes que nossos pré-históricos deixaram falando sobre desenhos do Sol, desenhos da Lua. E alguns povos obtiveram assim uma tecnologia a mais, assim, uma forma mais tecnológica para poder observar e obtiveram assim, um sucesso maior no estudo da astronomia, né? Um desenvolvimento maior ao longo do tempo. Né? O início dessa ciência, né, como eu falei, é uma das ciências mais antigas do mundo e diversos relatos de estudos ou tentativas que foram deixados ao longo do tempo por gregos, babilônios, chineses, povos europeus, povos aqui do continente americano como os maias, artefatos como o Stonehenge, entre outros aí que estão espalhados ao longo do mundo que comprovam quanto tempo, né, desde os princípios lá dos nossos ancestrais pré-históricos, já é uma curiosidade do homem, né? Já é uma questão, vários desenhos aí rupestres que os homens deixaram com desenhos aí de corpos celestes, principalmente o Sol e a Lua, né? E as estrelas, que são assim mais fáceis de observar a olho nu, que era naquele tempo não existia nenhuma lente, nenhum telescópio como nós temos hoje, né? Inicialmente, né, era utilizado o olho nu para observar esses corpos celestes e tentar estudá-los. Alguns povos antigamente tiveram, como eu falei, tiveram essa tecnologia a mais, né? Os maias, os chineses, os babilônios, conseguiram estudar o Sol, o movimento do Sol em relação à Terra, né? Na verdade, o movimento da Terra em relação ao Sol e desenvolver calendários aí bem complexos mesmo para aquele tempo. Eles conseguiam
usar o relógio, fazer um relógio solar para identificar os dias e as noites, tudo isso eles tiveram há mais de 500 mil anos atrás, 2.000 anos atrás, já tinham essa evolução nesse estudo do Sol. Então foi uma evolução muito grande para aquela época, há mais de 2.000 anos atrás, uma evolução bastante grande aí para o campo da astronomia. E diversos relatos foram deixados aí aos poucos. Alguns foram perdidos ao longo do tempo, mas assim, diversos relatos de cientistas, astrônomos, físicos foram deixando e foram sendo utilizados ao longo do tempo por outros estudiosos, né, que acabaram aproveitando esse conhecimento. Né? Alguns recursos, pela falta de recurso naquela época, né, muitas teorias, assim, várias infundadas, ou cálculos imprecisos, até pela falta de ferramenta mesmo na época, né, foram se mostrando como a Terra é plana. Até hoje, inclusive, tem pessoas que acreditam nessa teoria, apesar de todos os estudos que comprovam que a Terra não é plana, a Terra é de formato oval. Também que a Terra era o centro do universo, isso também já é uma teoria que foi quebrada ao longo do tempo. Né? No início se acreditava que a Terra era o centro do universo, a teoria geocêntrica, mas na verdade nós sabemos hoje que todos os planetas aí do nosso sistema solar, eles giram em torno do Sol. Então é uma teoria heliocêntrica. Isso fazendo com que nós temos aí os dias do ano. E contribuições importantes aqui que eu pesquisei, né? Vão ter outros estudos, mas assim, em relação ao tempo, ao longo do tempo, voltando. Então, essas contribuições aqui bastante importantes ao longo do tempo. Pronto, nesse ponto aqui, chegamos aí em alguns estudos que eu fiz, algumas pessoas que foram importantes aí para o desenvolvimento da astronomia, que deixaram conceitos que foram aproveitados aí em relação ao outro. Há mais de 2.000 anos atrás, lá antes de Cristo, ainda no ano 310 a 230, que viveu Aristarco de Samos. Ele criou uma teoria que propôs que a Terra se movia ao redor do Sol, e não ao contrário como acreditavam naquela época. Então foi o início da teoria heliocêntrica. Né? Lá, passando quase 15 séculos depois, mais de 15 séculos na verdade, chegou Nicolau Copérnico, né? Que foi um cara que deu uma mudança muito grande, teve uma evolução muito grande aí para o campo da astronomia. Ele era um astrônomo, criou um modelo matemático capaz de predizer órbitas planetárias com grande precisão. Então teve esse grande diferencial aí em relação a Copérnico. Defendeu com grande exatidão a teoria heliocêntrica, né, que é onde a Terra girava em torno do Sol e não ao contrário, já aproveitando de estudos aí anteriores. Lá também no século XVI para o século XVII, Galileu Galilei foi muito importante nesses estudos. Em 1608, por exemplo, ele enfrentou aí várias teorias geocêntricas da época, com a visão de que a Terra que girava em torno do Sol, não o contrário como se acreditava. Também enfrentou aí várias teorias de imutabilidade dos astros propostas por Aristóteles, aperfeiçoou algumas coisas do telescópio, observou as crateras da Lua, as fases de Vênus, descobriu as luas de Júpiter como Io, Ganimedes, Calisto e Europa. Teve uma contribuição aí muito grande para o campo da astronomia, isso há quase 500 anos atrás, né? Para imaginar o tamanho dessa evolução com poucos equipamentos, com início ainda de telescópio, ainda sem nenhuma estrutura ainda de visão como a gente tem hoje, vários telescópios, vários centros espaciais espalhados aí pelo mundo. Galileu foi muito importante aí para essa evolução, né? Aproveitando também algumas ideias já propostas anteriores por outros pensadores, que é um conhecimento que vai se passando, né? Na verdade, ele vai aproveitando alguns estudos que já foram feitos por outros pensadores que também marcaram época e vai complementando esses estudos. É uma teoria muito, muito legal, que eu gosto bastante dessa complementação, de obter ideias de pessoas que se destacaram naquela área. Teve também lá no século XVI para o século XVII, Johannes Kepler. Ele criou três leis que regem as órbitas planetárias. Né? Descreveu os planetas como elipses, né? No caso oval,
e não como círculos, como se acreditavam, criou relação matemática entre o período e o raio orbital dos planetas. Isso aí foi muito importante para a época. Tudo isso foram pensadores que surgiram praticamente na mesma época, né? Nicolau Copérnico, teve Galileu Galilei, Johannes Kepler, e no final, já para o século XVII, para o século XVIII, veio aí o cara que é considerado o pai do telescópio, é considerado um dos grandes evoluções aí para a época, há quase 400 anos atrás, muito importante, Sir Isaac Newton. Foi o cara que soube pegar o conhecimento de quem já tinha feito vários estudos naquela época importantes e que deram resultado, como Copérnico, como Galileu, como Kepler, e foi fundamental a descoberta dele em relação à decomposição da luz, que a luz branca se decompõe em várias cores de espectro visível, o que dá base para a espectroscopia, né, que é a teoria das cores. Ele utilizou lá um prisma e viu que essa luz, quando passava por esse prisma, ela era decomposta em várias outras cores. Então isso permitiu uma evolução muito grande para o uso dos telescópios refletores, né, que ele foi o primeiro a construir um telescópio refletor operacional. Tudo isso aí ajudou muito, foi uma evolução muito grande para a época e para a questão da observação de corpos celestes a diversos anos-luz de diferença da gente, né, de distância. Tudo isso foi uma evolução, assim, foi um cara realmente naquela época que mudou muito o caminho aí da astronomia, mudou contribuições aí importantes para esse lado da astronomia, que até hoje são significativos aí em relação ao que nós já temos, né? A evolução que Sir Isaac Newton conseguiu desde o século XVII para o século XVIII, para a evolução que nós temos hoje, fica aí essa importância muito grande aí para ele. Ficam meus parabéns aí, meu obrigado a Sir Isaac Newton. Falando sobre telescópios, né? Então teve esse ponto, né, que teve o Galileu Galilei, que também começou a mexer em lunetas, em telescópios, mas assim, o telescópio refletor mesmo, que é o que pega a decomposição da luz gerada pelos corpos celestes, né, e usa essa teoria da espectroscopia, foi graças a Sir Isaac Newton, né? Foi o primeiro a utilizar esses princípios aí para exibir corpos celestes a distâncias imensas, né? E essa comparação foi, assim, o telescópio, eu acho que o mais famoso que nós temos aqui no mundo é o telescópio Hubble, né, que é foi lançado lá pelos Estados Unidos em 24 de abril de 1990. Ele não fica na Terra, ele fica em um satélite artificial não tripulado e registra diversos corpos celestes aí ao redor do mundo, né? Tem toda essa questão, tanto que lá em 1990 o telescópio ele foi um projeto dos Estados Unidos que posicionou vários telescópios de grande porte para vários locais diferentes da galáxia, podendo observar os quatro cantos da galáxia, né? Como podemos dizer assim, de grosso modo. Mas foi uma evolução tão grande para o estudo da astronomia que foi comparado, inclusive, a Sir Isaac Newton lá no século XVII, há 400 anos atrás. Então, para você ter ideia da quão importante foi a descoberta de um cara que viveu em outro tempo, em outra época, em outra tecnologia, e foi assim bastante importante em relação às descobertas que foram usadas, inclusive para construir o telescópio Hubble, né? Tem toda essa importância para Sir Isaac Newton. E no Brasil, nós temos diversos centros de observação hoje, né? A maioria dos estados do Brasil tem um observatório. Na Bahia, em Feira de Santana, na UFES, inclusive, nós temos o Centro de Observação Antares, né? Que vem funcionando aí no Brasil, trazendo excelentes imagens, excelente contribuição aí para a questão da astronomia há mais de 45 anos, né? Tudo isso fica esse ponto importante. Um outro ponto também, né, que a astronomia, ela acaba sendo, muitas pessoas têm essa curiosidade, acabam estudando, acabam comprando um telescópio e tem uma contribuição muito grande do pessoal amador mesmo em relação a fotos, em relação a descobertas aí na galáxia. Muitos grupos de Facebook, que eu inclusive participo de alguns, fazem fotos assim muito boas
da Via Láctea, fotos com câmeras, com telescópio, de diversos tipos de foto. Isso é uma contribuição muito grande aí do pessoal que é considerado amador, né, para essa parte da astronomia. Fica aí o meu obrigado também para esse pessoal que está sempre aí pesquisando, estudando, tirando fotos aí incríveis da galáxia. E eu até separei aqui algumas fotos em relação umas fotos que foram tiradas do telescópio Hubble, né? Tem até uma matéria aqui na NetGeo que foi publicada. Vou mostrar aqui para vocês as 50 melhores fotos que foram, o nome da matéria é exatamente esses. 50 melhores fotografias captadas pelo Hubble, né? Essa matéria aqui é de 2018, mas aqui tem várias fotos muito incríveis. Vou deixar o link aí para vocês, ó, os pilares da criação. Todas essas fotos foram registradas pelo Hubble, lá, direto do satélite artificial. Uma galáxia com tentáculos negros. Diversas fotos aqui bastante incríveis para vocês terem uma ideia aí de como é vasto o nosso sistema solar e a galáxia, né? As galáxias que existem, né? Diversas que nós ainda não sabemos praticamente nada em relação a isso, até por conta das distâncias, né? Porque são tão grandes as distâncias que são medidos em anos-luz. Anos-luz é uma medida utilizada muito na astronomia por conta de ser a distância que a luz percorre durante um ano. Então, viajando na velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo, durante um ano você tem a distância de um ano-luz. Então, imagine o tanto que é imenso o nosso universo. Algumas fotos e vou deixar o link para vocês aí observarem essas fotos incríveis. E na internet tem várias fotos nos grupos aí de astronomia, muito legal. Tem vários grupos de astronomia amadora que o pessoal posta foto iniciando. E você dá para acompanhar o pessoal que está começando e é muito legal essa evolução deles ao longo das fotos, né? Do conhecimento, vai estudando, vai procurando alguns astros, alguns sempre tem aqueles astros que são mais chamativos, né? Júpiter, Saturno, o pessoal gosta bastante de fotografar as luas, os anéis de Saturno, de visualizar. Então fica aí. Espero que vocês gostem. Estou aí mais uma vez falando sobre um assunto que eu gosto bastante e em breve eu vou postar aí mais aulas em relação a algum assunto que eu venha me interessar, que eu venha pesquisar e estudar mais sobre isso, tá bom? Fica meu agradecimento mais uma vez, agradecer aí a todos por assistir o vídeo. Juan Pimentel Pereira. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e siga aí o canal Acorda Barra do Mendes.